No ano passado, eu estava defendendo abertamente a paz com Israel. Isso causou um alvoroço por parte do Hezbollah. Fui ameaçado, tentaram contra a minha vida e isso me fez deixar o país. Chega, basta! Precisamos encerrar esses ciclos de violência e não há outra questão além de assinar a paz com Israel. Charles Chartouni é um acadêmico, ativista e líder cristão libanês e hoje temos o privilégio exclusivo de conversar com ele sobre a situação no Líbano e o que o futuro reserva. Bem-vindo ao programa, Charles. Bom dia, Flor. Muito obrigado, pelo convite. Claro, Charles. Você tem uma história muito interessante no seu país de ser uma ativista pela paz, de ser uma ativista para acabar com a ameaça do Hezbollah e a ocupação no seu país. Talvez você possa nos contar um pouco sobre sua trajetória e o que aconteceu no último ano. Eu sou um ativista público há bastante tempo. Eu conheço a guerra civil e as diversas guerras que aconteceram em nosso país e que foram basicamente provocadas pela militância palestina em suas várias fases, Começando com a fase da Organização para a Libertação da Palestina e terminando com o episódio iraniano. Então, eu acho que existe uma espécie de continuidade histórica e também uma continuidade estratégica que conecta o início e o fim desse conflito. Isso vem se desenrolando nos últimos, 60 anos. Portanto, eu era um jovem estudante na época, agora sou um professor aposentado, já idoso, etc. E ainda estamos lidando com os mesmos problemas, porque os mesmos atores, têm repetido os mesmos cenários várias e várias vezes, com ciclos intermináveis de violência. E, portanto, minha conclusão neste momento, eu disse, basta, chega. Precisamos encerrar esses ciclos de violência e não há outra questão a não ser assinar a paz com Israel. Esse é o resultado final no qual precisamos focar. Focar em acordos de trégua repetidos e violados não faz mais sentido. É irrelevante de qualquer forma. E é isso que fez, e é isso que causou as repetidas destruições do Líbano nos últimos 50 anos. Essa é a minha principal defesa neste momento. Então, Charles, o que aconteceu no último ano que fez você ter que deixar seu país? Sim, quero dizer, no ano passado eu estava defendendo abertamente a paz com Israel. E eu disse de forma muito clara que deve haver um reconhecimento do Estado de Israel. E com base nesse reconhecimento, devemos avançar para as negociações. Isso causou um alvoroço por parte do Hezbollah. Fui ameaçado, houve uma tentativa contra a minha vida. E foi isso que me levou a deixar o país. E tive que deixar o país sob coação. Deixei o país pegando um barco, à noite para Chipre. Eu não podia sair pelo aeroporto por quaisquer motivos. E eu acabei sendo convencido por David Schenker, o subsecretário de Estado para Assuntos do Oriente Médio. Acho que sob o governo Biden. Quem me enviou uma mensagem dizendo: Charles, você tem que sair porque está na lista de alvos. Você não tem escolha. Você tem que lutar pela sua sobrevivência. Não fique eles estão te prendendo com processos judiciais, etc. Não se deixe enganar por isso. Saia imediatamente do país. E eu recebi de outro oficial de inteligência dentro do próprio país a mesma mensagem. Então foi isso que me fez sair, e o que mais me fez sair foi a tentativa contra a minha vida, da qual eu escapei, Por acaso, tive sorte de escapar desse destino fatal. Eles estavam praticamente tentando me estrangular, Enquanto eu estava nadando. Ai, meu Deus. Então, Charles, quando você fez essas declarações sobre paz com Israel, foi antes ou depois da eliminação de Hassan Nasrallah? Isso corresponde ao período após o assassinato de Nasrallah.
Isso foi feito após o assassinato de Nasrallah, mas isso faz parte de uma defesa de longo prazo que venho promovendo ao longo da última década, sabe? O que significa que venho promovendo e defendendo essa paz. Tenho sido vocal sobre essa questão há muito tempo, mas sempre que se trata dessa declaração específica, ela corresponde ao período após o assassinato de Nasrallah. Então, Charles, o que eu suponho é que houve uma abertura ou houve um momento após o assassinato de Nasrallah e após degradar a capacidade militar do Hezbollah, onde havia uma oportunidade, foi aí que líderes libaneses como você acharam apropriado ver se poderiam buscar essa paz. É isso, quero dizer, a degradação do Hezbollah e a destruição da plataforma militar do Hezbollah, além do desafio ao posicionamento político do Hezbollah. Isso foi possibilitado pelas forças de defesa de Israel e era uma oportunidade clara a ser aproveitada se quiséssemos superar essa situação de impasse. Portanto, era exatamente o momento que precisava ser aproveitado por quem estivesse em posição de decidir sobre esse rumo, certo? Aproveitar a oportunidade e seguir em frente com esse tipo de defesa. E, portanto, comecei a defender abertamente essa questão. E foi isso que causou minha saída do país. Na verdade, foi isso que me fez deixar o país. E Charles, acho que muitas pessoas em Israel estão se perguntando por que todos nós estávamos muito esperançosos naquela época. O governo atual do Líbano, Joseph Aoun, o governo dele é capaz de retomar o país do Hezbollah? Essa é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo. Essa é uma pergunta muito importante. Vamos começar, revisando o que ele fez até agora. Tudo bem? O que ele fez até agora não é animador. E há vários indicadores que me deixaram um pouco pessimista desde o início. Seja do lado dele ou do primeiro-ministro, os motivos por trás, da minha posição atual são os seguintes. Tivemos a trégua, havia estipulações para essa trégua. E essas estipulações estavam principalmente centradas em um ponto central dentro desse acordo de trégua, que é o desarmamento do Hezbollah e que é a cessação, o fim da questão territorial. Quero dizer, as extraterritorialidades, sejam elas extraterritorialidades políticas ou extraterritorialidades militares, onde... Quero dizer, quando estamos falando sobre isso, estou falando das extraterritorialidades do Hezbollah e dos campos palestinos. Ao mesmo tempo, porque eles estavam se unindo em uma única plataforma política e militar. E essa foi a própria base da cooperação entre o Hamas e o Hezbollah que começou nos campos palestinos. Então, essa foi uma grande oportunidade e deveria ter sido enfrentada de frente. Especialmente porque quem assinou pelo Hezbollah foi Nabih Berri, presidente do parlamento. Deixou muito claro que estamos comprometidos em assinar, essas estipulações e em honrar esses compromissos. E acabamos com as pessoas que estão no poder ou que foram colocadas no poder há quase 11 meses, o que significa depois da assinatura do Tratado de Paz. Eles descumpriram isso. Eles descumpriram isso por motivos ideológicos, estratégicos e políticos. O que significa que, eles falharam o tempo todo em todo o espectro político, militar e ideológico. O que significa que não foi algo perigoso. Não foi, uma falha incidental no comportamento deles. Não, havia um comportamento sistemático. Havia um padrão de comportamento que minava o cumprimento dessas estipulações. Isso foi o que me deixou cético e o que me deixou um pouco, cauteloso quanto à capacidade e à disposição deles de honrar, quaisquer compromissos que tenham assumido. Isso é por um lado, mas há algo muito mais preocupante, que é adotar a narrativa do Hezbollah. Vocês falharam em fazer o que quer que tenham falhado por questões práticas. Eu consigo entender isso.
Mas quando vocês começam a adotar a narrativa do Hezbollah, isso é algo que nos preocupa, especialmente porque a administração americana, ao enviar faturas ao longo do último ano e promover a ideia da normalização em diferentes níveis, em diferentes ritmos, etc., etc., não, quero dizer, abriu uma grande, eu diria, uma grande estrada para essas pessoas seguirem com seus empreendimentos. Mesmo assim, falharam. E é isso que explica o fato de que a administração, na semana passada, decidiu cancelar a visita do chefe do Estado-Maior do Exército, porque o chefe do Estado-Maior do Exército tem defendido abertamente a ideia de não honrar e não avançar para a normalização. Então, Charles, é que eles não podem ou não querem. Há uma mistura entre os dois, o que significa, sabe, as ambiguidades não são acidentais, as ambiguidades, eles são muito bem intencionadas. O que significa, quero dizer, ele tenta explicar esse comportamento dizendo que isso é realpolitik. A meu ver, isso não é realpolitik. Na minha opinião, o cara está amarrando as próprias mãos por vários motivos. Ele tem envolvimentos políticos, ele tem Hezbollah, com o Hezbollah, ele tem algo que é mais sério do que isso. Existem envolvimentos com o crime organizado, eu me arrisco a dizer isso. E eu publiquei ontem no meu Facebook a entrevista com Nadine Barakat, que atualmente é a ouvidora da República, e ela revelou todos os vínculos com o crime organizado. Isso pode, em grande parte, explicar a incapacidade dele de avançar livremente nessas questões. A maioria das pessoas ao redor dele são ou do Hezbollah, ou relacionadas ao Hezbollah, ou, sabe, né, tem afinidades criminosas com o Hezbollah. Então, infelizmente, isso não vai permitir que ele se abra politicamente de forma livre. E isso mina sua credibilidade e mina, sabe, sua legitimidade política e até mesmo sua legitimidade nacional. Para negociar em nome do Estado libanês, ele está minando sua capacidade constitucional. Isso é o que era preocupante. Sabe, as considerações práticas que ele está invocando não são convincentes, Infelizmente, não fico feliz em dizer isso, mas é um fato. Então, Charles, você sabe que ontem Israel atacou Dahiya, em Beirute, e matou o chefe militar do Hezbollah e 3 dos seus principais aliados. Isso muda o cenário de alguma forma? Sim, obviamente, isso muda o cenário. Significa que o impasse acabou. A situação de estagnação política e militar, quero dizer estagnação militar, não vou me arriscar a dizer estagnação militar, porque os confrontos não pararam de forma alguma. Mas pelo menos, sabe, o impasse político foi superado, não há dúvida quanto a isso. E o assassinato de Tabatabai é uma mensagem clara de que essa fase de procrastinação acabou. Ou você tem que seguir na nova direção, ou esse impasse precisa ser superado. E essa é uma mensagem inconfundível. E eu acho que essa mensagem deve ser muito bem recebida se quisermos seguir na direção certa e superar o impasse que prevalece neste momento. E que está sendo instrumentalizado pelo Hezbollah para retomar o controle da cena política no país. Eles estão instrumentalizando isso para chantagear o governo, para chantagear a comunidade internacional e para minar a comunidade internacional, o que levou à mediação diplomática e ao acordo de trégua. Eles estão questionando todo esse processo de normalização e voltando à narrativa inicial do conflito aberto. E Charles, você acha que o exército libanês... Vamos deixar de lado por um segundo a liderança política do Líbano,
que, como você está dizendo e explicando para nós, está muito envolvida em atividades criminosas que também podem envolver o Hezbollah. E há muito em jogo para eles se separarem e irem contra o Hezbollah. Mas e o exército libanês? Eles têm alguma voz ou força independente? Deixe-me dizer uma coisa, isso também é outra. Fato lamentável. Está sendo minado por dentro. O Hezbollah vem trabalhando nos últimos 10 anos para minar as Forças Armadas por dentro. As Forças Armadas estão infiltradas, são corruptas e estão sendo manipuladas por diferentes agendas políticas. Isso não acontecia anteriormente. Nos tempos anteriores, o exército desfrutava de muita autonomia operacional e moral, o que não é mais o caso. O exército, neste momento, está enfraquecido. Ainda assim, isso não significa que o exército provavelmente não fará o que se espera dele, mas isso é questionável, é controverso. E o fato de a administração americana ter dispensado, você sabe qual é o nome dele, Rodolfo Heikel, do convite que foi entregue a ele, é uma mensagem clara. O que significa, você sabe, que você tem que parar com as ambiguidades, tem que parar de mentir sobre o que está fazendo. Você tem dito que fez o seu trabalho, mas você não fez o seu trabalho. Prova disso é que Israel bombardeia todos os dias. Israel está, você sabe, destruindo as infraestruturas logísticas, está matando líderes militares sem importar a patente. O que significa, você sabe, que você tem autorizado o Hezbollah a se reconstruir ao longo dos últimos 10 meses? O que significa que você tem mentido sobre as tarefas das quais tem falado? Você disse, nós assumimos o controle do sul do Litani e fizemos o nosso trabalho. Você não fez nada. Tudo o que você fez foi substituir os israelenses quando eles foram embora. E isso é tudo o que você fez. Você fez pouco e isso prova Israel ainda está bombardeando as posições do Hezbollah, a infraestrutura logística em todo o território, não apenas no sul, ao norte do Litani e por todo o território libanês. E isso vai minar sua credibilidade, isso vai prejudicar sua capacidade de avançar ainda mais na mediação diplomática. Por isso você não é bem-vindo. Com certeza. É por isso, sabe, E Também quero dizer, Israel tem avaliações de que o Hezbollah reconstruiu, que as pessoas estão reconstruindo sua capacidade ao sul do Litani. E que até mesmo $1 bilhão já entrou de volta da República Islâmica do Irã. Como o Líbano se liberta do estrangulamento da República Islâmica do Irã? Bem, gostemos ou não, a equação israelense é a única que torna isso possível. Se não fosse, você sabe, as forças de defesa de Israel fazendo o que fizeram, quero dizer, a situação nunca teria melhorado e o Líbano teria sido praticamente sufocado pelo Hezbollah. Era uma questão de tempo e foi algo muito, sabe, um quadro de tempo muito comprimido. Se não fosse a operação que levou a essa destruição e ao desmantelamento de toda a plataforma política e militar, sabe, ao mesmo tempo, então esse era o momento para o governo libanês aproveitar e dizer que acabou. Vocês apostaram nessa situação de extraterritorialidade. Essa situação de extraterritorialidade deveria acabar, porque não é só a questão dos armamentos, é a questão da política de subversão promovida pelo regime islâmico iraniano em toda a região. E o Líbano é uma grande plataforma para essa empreitada em todo o Oriente Médio. E a própria destruição do que chamamos de plataforma operacional integrada montada pelo regime islâmico e mais especificamente por Qassim Soleimani. Isso foi feito pelo exército israelense. Se isso nunca tivesse acontecido, toda a equação política na região nunca teria mudado. Estamos testemunhando uma mudança de dinâmica. Você gosta, não gosta, desgosta ou gosta. Esse é outro assunto. Estamos presenciando o surgimento de uma nova dinâmica
E se você fosse um tomador de decisões políticas, teria que levar esses fatos em consideração e seguir em frente com base nesses novos dados estratégicos. Essa é a questão que precisa ser levada em consideração. Charles, eu sinto e ouço mais vozes como a sua vindo do Líbano dizendo que já chega. Enfrentar Israel não nos levou a nada. Apoiar os palestinos no Líbano desestabilizou nosso país. Economicamente, nós estamos... Não indo a lugar nenhum, Isso... destruiu o nosso país. Então, O país foi destruído e desestabilizado pelo terrorismo palestino. Depois foi destruído, desestabilizado e essencialmente ocupado pela República Islâmica do Irã. Existe uma massa crítica de pessoas como você, Shar, que pode mudar a realidade, talvez mudar o governo atual e avançar para um futuro positivo de paz com Israel? Sim, acho que é uma questão de tempo no sentido de que as pessoas estão irritadas. As pessoas estão de saco cheio, elas estão cansadas da instabilidade. Elas estão cansadas da militância radical, seja de qual tipo for. Ok, seja a militância radical islâmica, seja a militância palestina, etc. E elas perceberam que esse tipo de militância levou a impasses ao longo do tempo. O que significa que a intoxicação ideológica que foi alimentada ao longo dos anos e das décadas chegou ao fim. Toda essa narrativa foi desmascarada. Não tem mais Nenhuma relevância. Já está na hora de imaginar, de considerar uma nova etapa na vida desse conflito. E a nova etapa foi iniciada pelos Acordos de Abraão. E esses Acordos de Abraão devem ser complementados, eles devem se estender a outros territórios e eles devem ser... E isso é muito ligado a outro e a um quadro político mais amplo. O Oriente Médio está disposto a normalizar? O Oriente Médio está disposto a abrir mão da narrativa radical? Ou a narrativa radical vai dominar o Oriente Médio por mais uma geração? Ok, em ciclos de conflito inúteis e destrutivos, etc, etc. E eu acho que a militância palestina está na própria origem desse ciclo vicioso de inimizade institucionalizada e radicalização. Isso é algo com o qual precisamos lidar. A militância palestina destruiu o povo palestino. Simplesmente fez com que o povo palestino perdesse muitas oportunidades de superar. Normalizem, já que eles têm muitas coisas em comum, já que eles têm, uma vida de coexistência com Israel há 100 anos. Não é algo novo acontecendo na vida de ambos os povos. Então já está na hora de amadurecer e passar para outro estágio de normalização política da diplomacia. Não só a diplomacia de Estado, mas também a diplomacia de segundo nível, onde a abertura entre as sociedades vai resolver os problemas. E vocês em Israel têm experimentado isso ao longo de toda a sua história. Seja do lado dos árabes israelenses, que fazem parte da vida política de Israel, que fazem parte da vida social, econômica, educacional, etc., etc., e então abrindo as fronteiras para a integração econômica em diferentes patamares, em diferentes áreas, etc. Então, isso significa que não há nada de novo. Tudo o que é novo é isso, superar essa narrativa tóxica. Já está na hora de acabar com essa narrativa tóxica. Tudo o que os israelenses estão pedindo é paz. Pelo amor de Deus, vamos acabar com esse parêntese, e é isso que nós mesmos também estamos reivindicando. Mas quando você é alimentado com essa ideologia tóxica, ok, instrumentalizando a questão palestina ou a situação libanesa ou qualquer outra situação, isso não tem fim. Essa é, a minha visão política e a visão política que está por trás da minha atuação política neste momento. Charles, há 1 ano você foi forçado a sair do seu país. Antes disso, todos estávamos esperançosos, assim como você. Depois que Hassan Nasrallah, o lendário e forte líder do Hezbollah, foi eliminado.
Houve um momento em que israelenses e pessoas como você, do Líbano, que querem a paz, estavam muito, muito otimistas que o Líbano poderia ser o próximo país a assinar os acordos de Abraão. Você ainda tem esperança, Charles? Deixe-me te dizer uma coisa. Sempre houve uma retórica recorrente no Líbano que diz: nós vamos ser o último país a assinar depois que todo mundo já tiver assinado isso. Sabe? Os acordos de Abraão. Por que eu não vejo motivo? Porque eu não vejo motivo. Em certo momento havia, sabe, as retóricas ideológicas que sufocavam o debate. Agora, as retóricas ideológicas foram invalidadas na prática. Ok, nós vimos o resultado das retóricas, nós vimos o resultado destrutivo das retóricas. Ainda somos reféns dessas retóricas. Já está na hora de avançar, sabe, além dessa fase. Já está na hora de considerar as questões de um ponto de vista prático. Você quer uma guerra sem fim? Para quê? Agora o Hezbollah pede seus armamentos de volta. Para quê? Por quê? Ele quer destruir Israel? Então vai e faça isso. Foi isso que eu disse várias vezes para Yosef Aoun e Noah Salam. Ok, deixe ele ir e destruir Israel. Mas se ele perder a batalha, não deveria voltar chorando e dizendo: vocês têm que me apoiar. Você precisa reivindicar a integridade territorial do Líbano. Você comprometeu a integridade territorial do Líbano. Você comprometeu, sabe, a soberania do Líbano. E agora que você está reivindicando sua inocência, dizendo que Israel está atacando, Israel está protegendo sua segurança nacional. Isso é muito simples. E se eu fosse Israel, teria feito o mesmo. Vamos ser, sabe, maduros e começar a agir como adultos. Sabe, esse artifício de vitimização que tem sido instrumentalizado repetidas vezes. Já chega, já chega. Sabe, quando estamos em uma boa posição, nós reivindicamos a vitória. Onde não estamos, sabe, em uma boa posição, nós nos fazemos de vítimas. Esse é um jeito irresponsável e imaturo, sabe, de pensar, agir e fazer as coisas. Eles repetem isso várias vezes. E existem razões ideológicas, porque há muitos membros desse gabinete que ainda são o tipo de militantes pró-Palestina dos anos 70. Eles nem sequer mudaram desde então, ainda estão lá. Sabe, esse é o tipo de Edward Said palestino. sim, Sabe, o tipo de Edward Said, sabe, eu vou jogar uma pedra na ocupação. Quero dizer, supere, sabe, esse esquerdismo, que é isso. É ridículo, é um sinal de imaturidade. Você tem um povo, sim, como acadêmica, e agora alguém que não está em seu país, mas está no Ocidente. Você está chocada com a forma como esse palestinismo, essa narrativa de vitimização tomou conta da academia e da geração jovem por lá? claro, eu estou chocado porque isso é uma deturpação. Deixe-me dar um exemplo muito simples, e tenho discutido isso com muitas pessoas. Eu disse, ok, a tragédia de Gaza, mas você já levantou essa questão alguma vez? Quem é o responsável pela tragédia em Gaza? Você sabe, o Hamas que instrumentalizou a população civil, ok? Você sabe, instrumentalizando os espaços urbanos, instrumentalizando, sabe, os hospitais, as escolas, etc, etc. Se escondendo atrás da população civil para atacar Israel e falando abertamente sobre vitimar 10 mil, 20 mil palestinos para promover sua veia política. E então dizer, você sabe, os israelenses são assassinos, os israelenses estão cometendo um genocídio. Você se envolveu em uma guerra, ou você assume a responsabilidade pela guerra, ou para de se esconder atrás disso. Você conhece essas retóricas? Não é um genocídio. Esta é uma guerra entre um Estado e uma organização terrorista que instrumentalizou a população civil, ok, de Gaza para promover seus interesses, em total prejuízo dessa população pobre que pagou o preço, que arcou com o custo, que suportou o custo dessa criminalidade. E somando a isso, alimentando com ideologia tóxica para promover esse, você sabe, campo de morte, justificando o campo de morte.
Você estava por trás disso. O exército israelense estava fazendo o seu trabalho. Você atacou, você sabe, você massacrou 1.200 pessoas da maneira como fez. Ok, o massacre terrível que aconteceu. Você disse, os israelenses reagiram exageradamente. Eles não reagiram assim. Eles queriam acabar com esse vagar, ok, que estava acontecendo através de suas fronteiras. Já era o suficiente, o que é compreensível. Se você não quer se posicionar e se colocar me colocar no lugar deles para compreender a situação, não há chances de uma resolução negociada do conflito e de uma abordagem realista. Avaliação da situação. A política de escudos humanos é a estratégia mais criminosa e mais perversa que pode ser instrumentalizada. Como você pode se permitir usar isso para vitimizar essas pessoas e promover a política de vitimização? E você sabe, aqui na academia, toda essa contaminação é simplesmente inacreditável, inacreditável. E isso está atrelado a uma ideologia de esquerda que é tão clara, porque a retórica da esquerda está falida. Essa é uma forma de reviver, sabe, a retórica da esquerda. Eles não têm outro assunto para falar. Eles não falam sobre nada. Mas eles são cegos quanto a isso e as questões. Nós não queremos discutir detalhes, você não quer discutir detalhes. E você se pergunta por que, sabe, essa guerra está se prolongando no tempo. Sim. Você se pergunta, sabe por que as pessoas estão pagando o preço? Essa é a resposta definitiva que alguém pode dar. Você sabe disso para essa ideologia, eu diria, sabe, essa alucinação. Charles, o que Israel deveria fazer para que, nesta época do ano que vem, você esteja em casa, no seu país, e possamos estar esperando pela paz? Na minha opinião, o capítulo do Hezbollah precisa ser encerrado. Precisamos acabar com esse capítulo. Infelizmente, encerrar esse capítulo não é apenas uma questão militar. Isso coloca em questão a própria razão de existência nacional do Líbano, o que significa que, você sabe, o ativismo xiita, o tipo de militância promovida pelo Hezbollah, faz parte de um contexto mais amplo de um esquema político em todo o Oriente Médio. O que significa que isso faz parte do que a Revolução Iraniana imaginou para o futuro do Oriente Médio. Ao assumir o controle desses países, ao construir essa estratégia das plataformas operacionais integradas do Cazaquistão, Soleimani. Então toda essa mitologia precisa acabar. E ela terminou com a derrota da estratégia iraniana em todo o Oriente Próximo, em todo o pequeno Oriente Médio, cortando o que chamamos de mandatos. Quero dizer, seus mandatos. Sabe, Massa. Tentáculos. Tentáculos. Sim, é assim. E agora, você sabe, né? Os iranianos estão tentando reviver essa estratégia. É um revanchismo político. E eles estão instrumentalizando novamente essas plataformas territoriais para dar vida de volta dessa estratégia. E nós temos que acabar com isso. E, portanto, a questão de acabar com o regime iraniano deve se tornar, e já se tornou, parte da estratégia realista, que precisam ser consideradas, porque até agora as mediações diplomáticas fracassaram. E eu sempre disse, as mediações diplomáticas fracassaram por um motivo simples. O regime iraniano tem muito medo de que qualquer normalização em nível regional e internacional acabe com o ideológico, saga, e isso vai acabar com a legitimidade do sistema político no próprio Irã. Eles sabem disso muito bem porque sabem que não tem legitimidade alguma em seu país. O que significa que o povo do Irã está de um lado e o regime está do outro lado. A única promessa deles é a violência, guerras regionais, retóricas ideológicas e tensão internacional. Portanto, como você pode se envolver, sabe, em uma diplomacia de boa-fé, se você não está disposto a mudar a narrativa? Sim. Você não quer mudar a narrativa, você vai alimentar conflitos repetidamente. Bem, esse é o objetivo deles, a desestabilização da região, o radicalismo islâmico. E é por isso que eles basicamente arrasaram o Líbano. E por isso eu concordo completamente com você.
Eu acho que a estratégia das potências ocidentais deveria ser a mudança de regime na República Islâmica do Irã, o que, por sua vez, trará a mudança necessária no Líbano para que possamos finalmente ter paz com nosso vizinho de fronteira. E eu realmente espero, Char, que a gente consiga ver isso acontecer, que você possa voltar para casa em um país em paz e que possamos nos visitar como vizinhas nesta região. Eu rezo para que este seja o começo do fim do Hezbollah. Tomara que já esteja na hora. Já está na hora de acabar, sabe, com essas inimizades ideológicas, porque as inimizades ideológicas estão na raiz de todas as misérias que foram causadas nesta região. Intoxicação ideológica. A intoxicação ideológica faz parte do problema que precisa ser enfrentado. E derrotar ilusões, você sabe, distopias criminosas é justamente o começo do que eu chamo de derrota dessas inimizades ideológicas. Nós temos que desfazer toda uma, você sabe, literatura que vem se acumulando repetidamente ao longo dos anos para manter, sustentar e fazer com que essa inimizade se repita ao longo do tempo e das décadas. Já está na hora de terminar, Eu sei o quão difícil é, mas precisamos nos colocar, sabe, nessa perspectiva se quisermos agir politicamente. Obrigada, Charles Chartouni, por estar conosco. E tomara que possamos ver essa paz juntos. Obrigada. Obrigado, Fleur, pelo convite e tudo de bom. Obrigada.